sua Bíblia em João capítulo 11. Nós estamos no fim da quaresma, nós estamos pensando nessa série, nessa temporada de sermão, sobre a necessidade que temos de Deus, sobre a fragilidade humana, sobre a dureza do pecado, suas consequências mais devastadoras das nossas vidas. E nós estamos nos preparando agora, nesse período da quaresma, para a Páscoa, Então, você que deseja aí celebrar, esse momento, fiz uma coleção aqui, tem que lembrar de tirar esses copos aqui. Você que deseja participar da Páscoa de maneira adequada, consciente, pode pegar os nossos sermões aí, caso você não tenha escutado, assistido todos eles. O texto dessa manhã é João capítulo 11, nós vamos ler aqui 17 versículos, e eu leio agora. Um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês me alegro de que não estivessem lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua palavra é inspirada, é inerrante, é poderosa para trazer transformação às nossas vidas. Inclusive nós desejamos, ó Pai, que o Senhor coloque em ordem tantas coisas na nossa vida que estão fora do lugar, traga vida, vitalidade à nossa mente, aos nossos corpos, mas principalmente ao nosso coração, ó Pai. Reacende em nós a fé verdadeira, reacende em nós, ó Pai, a alegria que tivemos antes, que o Senhor possa falar, ó Pai, através desse sermão, através aqui das Escrituras, que o Senhor fale com a Tua igreja, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? A gente está diante de um texto que ressalta a fragilidade humana, desde o pecado de Adão, desde a ruptura espiritual que nós tivemos no início com Adão, com o pecado de Adão e Eva. Tudo isso trouxe consequências, corrupções inimagináveis. De onde vêm as doenças físicas, Esse aí, Fernandão, morrendo de dor nas costas, Fernando? Já tem uma semana, coitado. Tenho conversado com ele. Pessoas aqui que estão se curando de gripes, ou doenças, ou você que tem luta, diabetes já tem muito tempo. De onde vêm os nossos problemas físicos, os nossos problemas psicológicos, mentais? Imagine você, meu irmão, que tem passado por um problema desse, ansioso, depressivo, às vezes está ali com certas limitações. Você acha que realmente o mundo era para funcionar desse jeito? É assim o plano original de Deus? Então o pecado é a nossa resposta para toda essa disfunção que existe no mundo, violência, guerras, a própria natureza funcionando de maneira desordenada, A nossa resposta, a resposta cristã,
para esses problemas não está olhando apenas para a superfície, os problemas sociais, questão de política, questão de você não comer vitamina tal, aquilo, tudo isso faz sentido, mas isso é olhar superficialmente para o problema. O problema real é que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, e isso trouxe problemas seríssimos, gravíssimos à humanidade, aos seres humanos e também ao ambiente onde esses seres humanos vivem. E desde então a gente luta contra todo tipo de coisa, e eu digo ainda que a gente está numa luta para sobreviver. Desde o dia que você nasceu, você está tentando sobreviver, não morrer, não é isso? Mas o Lázaro passou por essa experiência, a experiência da morte. Aconteceu alguma coisa terrível com ele, e ele então morreu. Quem era Lázaro? Quem era Lázaro? Lázaro era um amigo precioso de Jesus, juntamente com as suas irmãs, né? Muitas vezes nós operamos sob uma teologia equivocada de que o amor de Deus, ele vai nos blindar de qualquer tipo de tragédia, problema, corrupção que as nossas almas possam enfrentar, o nosso corpo, nossa mente, qualquer coisa. Você talvez tenha vindo de algum lugar assim, talvez você já tenha escutado isso muitas vezes, lido livros, escutado canções que falavam que nada de mal iria acontecer a você, né? Que você nunca, o pneu do seu carro nunca furaria, né? Você nunca, as contas, você nunca seria demitido daquele trabalho seu, né? Um filho seu nunca ficaria doente. E às vezes a gente, de tanto escutar teologias triunfalistas, nós nos deparamos com um choque de que nós não estamos blindados, nós estamos suscetíveis às adversidades do mundo, de que nós podemos adoecer, nossos filhos, nosso cachorro pode morrer, não é isso? Você fica triste. Eu não estava preparado para isso, os planos podem dar errado, e às vezes a gente confunde isso com a falta do amor de Deus, como se Deus não estivesse mais nos amando. O que aconteceu, Deus? Eu pequei, eu estou com falta de fé, o que é? Imagine você essa situação, mas a mensagem aqui é clara: o amor de Jesus por nós não nos isenta da dor, mas nos sustenta dentro dela, em meio às dores, em meio ao caos. Então o amor de Jesus não vai te proteger de tudo de ruim que possa acontecer nesse mundo, mas você pode ficar seguro, Jesus estará com você. Acompanhamos o texto, olha só o que diz ali, versículo 1 em diante, né? Lázaro era de Betânia, né, não muito longe de Jerusalém, 3 quilômetros. Versículo 2, estava Maria, esta Maria cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Perceba bem, um clamor que surge em meio às adversidades. E talvez a gente aprenda algo essa manhã sobre oração. Quando nós oramos a Deus, que é o caso dessas mulheres, dessas duas irmãs de Lázaro, e elas fazem um clamor para Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Isso aqui não é um relatório médico, não é simplesmente dizer, olha, Lázaro está passando mal, mas é um clamor: aquele que o Senhor ama está doente. Quando você ora, que tipo de oração, que tipo de apelo, para que você apela em Deus? Você apela e fala assim, olha só, o Lázaro aqui, ele é uma pessoa boa, justa, nunca fez mal. Quando você ora, você se coloca nesse lugar: Deus, eu tenho andado contigo, tenho sido fiel, vou em todos os cultos, participo dos pequenos grupos. Ou você apela para o amor de Deus, vai para Deus como aquele que te ama, aquele que nutre por você profundo afeto. É isso que essas mulheres fazem. Elas dizem para Jesus, aquele que o Senhor ama. O seu amor por ele poderia fazer algo, é um desejo, faça algo por aquele que você ama, não porque ele é justo, não porque ele fez tudo certo. Não há um apelo para a justiça própria de Lázaro, mas para o amor que Jesus tem por ele. É fascinante ver como que Maria e Marta, elas têm em mente que se existe alguma coisa que nós podemos pedir de Deus e que nós podemos esperar de Deus, é a sua ação benevolente. Nós podemos orar em meio às adversidades. Todavia, para nós que somos reformados, gostamos de teologia, assistir vídeo na internet, não é isso? Twitter, ninguém faz mais isso aqui, eu acho, né? Mas gosta de ficar publicando textão, nós que somos racionais, né? Aquela coisa, a gente, muitas vezes, diante das adversidades, nós esquecemos de orar ou não oramos.
como se isso não fosse importante para Deus. Dizemos para Deus, não, Deus, eu vou orar pela saúde, meu filho gripou, eu vou orar? Não, não vou fazer isso, vou o quê? Paracetamol, levar não é isso? A gente fica num falso moralismo, como se a gente não pudesse incomodar o nosso Deus com as nossas orações, com os nossos problemas domésticos. Eu sei, talvez você venha de um lugar que também ficava vivendo somente para si mesmo, todas as orações eram voltadas para si. Eu perdi meu namorado, meu carro furou, eu perdi meu emprego, me abençoa, me dá. Talvez você venha desse extremo, que é algo errado também. Suas orações não podem ser somente orações de petições. Mas quem nos convenceu de deixarmos de orar quando coisas nos acontecem? Quando pessoas próximas a nós enfrentam a dor e a tragédia da consequência do pecado. Sejam doenças, sejam adversidades, até mesmo diante de lamentos. Nós devemos orar como aqueles que sabem que Deus pode fazer todas as coisas. Talvez você fale assim, Tiago, isso não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com muita gente aqui. Pessoas que não oram por orgulho. Já ouviu falar nisso? Existe. Pessoa que fala assim, não, eu não vou incomodar Deus com isso aqui não, eu sou um filho bom, eu vou dar um jeito de resolver meu problema, eu vou dar um jeito, pode deixar que eu vou ficar pensando aqui, eu vou correr atrás. Então, diante de tais circunstâncias, as pessoas, elas deixam Deus por último, o joelho dobrado por último, coisa que os antigos, como eu já disse tantas vezes, priorizavam, vida de oração, antes de qualquer coisa, colocar isso diante de Deus, e pedir o conselho de Deus, e pedir a bênção de Deus, e pedir a intervenção de Deus. Mas nós, nessa nova mentalidade de autossuficiência, não podemos nem orar, nem falar com Deus sobre coisas simples do nosso dia, porque nós julgamos que essas coisas, Deus não se importa com isso. E assim nós vamos contra o nosso princípio reformado de que todas as coisas devem glorificar a Deus, ou seja, todas as coisas também deveriam estar diante de Deus. Uma coisa complexa como, por exemplo, uma cirurgia que vai acontecer, uma pessoa que vai passar por um cirurgião, ou até aquela coisa simples, uma pessoa que vai entrar no seu carro e ir para o seu trabalho. Coisas que parecem uma muito simples, rotineira, e uma outra sim, essa outra merece oração. Essa daqui não, essa daqui eu mesmo consigo resolver. Tá vendo? Como que a gente vai particionando a nossa vida diante de Deus? E talvez a gente possa aprender algumas coisas com essas mulheres que clamaram. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Nós corremos para o telefone para ligar para o pastor quando as coisas dão errado. A gente marca uma consulta no psicólogo rápido quando as coisas fogem do nosso controle. Um psiquiatra, médico. Abrimos o aplicativo de banco quando nós estamos endividados, não é isso? Primeira coisa que acontece quando você fica ansioso, eu vou abrir o Nubank. Deixa eu ver aqui. Vou pegar 10 mil, vou pagar 50, mas talvez valha a pena, resolva meu problema. Não é isso que a gente faz? A gente é rápido, abre o aplicativo, buscamos especialista, tudo isso a gente faz antes de dobrar os nossos joelhos diante de Deus. Há alguma coisa errada em fazer essas coisas? Talvez não. Talvez todas elas sejam lícitas. Levar o seu filho para a UPA, mandar um currículo, tudo isso é coisa lícita, você deve fazer isso. Mas quantas vezes nós agimos antes de orar, antes de falar com Deus, como se isso escondesse de nós uma coisa que é muito evidente. Nós perdemos a nossa fé no nosso Salvador. Nós perdemos a nossa fé de que Deus pode fazer algo por nós, de que Deus se preocupa com a nossa despensa vazia, ou com a nossa segurança, ou com a nossa saúde mental, ou com a nossa saúde física, ou se a gente precisa ou não de um emprego, ou precisa ou não tomar aquela decisão para entrar numa faculdade. A gente esquece disso. Nós deixamos de orar em coisas rotineiras. Nós deixamos de orar em coisas que são importantes para as nossas vidas, e antes mesmo de qualquer tipo de oração, nós partimos para a ação. Isso é autossuficiência. Talvez você fale assim, não, Tiago, isso aí é uma prudência. Mas você não precisa sufocar a sua fé em meio a essas coisas. Você não precisa sufocar a sua fé tentando manter a pose de alguém que é racional, alguém que é maduro, alguém que vive no nosso tempo, alguém informado. Você não precisa sufocar a sua fé. Você deve sim ir no médico, é lógico. No dentista, no psicólogo. Minha esposa é psicóloga, você deve ir no psicólogo, vai nela. Não vai não, porque senão manda para outra. Mas você deve ir no psiquiatra, você deve procurar um especialista, você deve procurar o pastor.
Mas quantas pessoas vêm para o gabinete pastoral achando que a gente vai resolver o problema delas assim de imediato? As pessoas, elas têm a capacidade de colocar a expectativa da resolução dos problemas dela na vida de um homem. Eu vou procurar um livro para ler, porque esse livro, e tudo isso é lícito. Nós trabalhamos com isso todos os dias, recomendando. A gente sabe que há tantas coisas, é a graça comum de Deus agindo por meio de tantas profissões e pessoas e questões. Mas, gente, o que aconteceu com vocês? Nós paramos de orar diante das adversidades? Você parou de orar diante do sofrimento, diante das decisões, diante das coisas ruins? O que você faz diante da tragédia? Essas mulheres clamaram por Jesus. Essas mulheres disseram: Jesus, aquele que você ama está doente. O que Jesus pode fazer? Coloque as coisas na sua vida primeiro diante de Deus. Diante de Deus. Depois você haja com sabedoria. Veja Deus agindo por meio dessas coisas. Mas cuidado com o nosso mundo, que coloca sobre você essa coisa de que não, você que vai resolver tudo, essa sabedoria, esse não sei o que e tal. Às vezes você está indo mais pela cabeça de outras pessoas do que realmente pela fé cristã. Se dobre diante de Deus, se dobre. Remédios, influências, talvez você está buscando influência aí, dinheiro, talvez você está buscando dinheiro, não, o dinheiro vai resolver o meu problema. Contatos, tudo isso pode fazer uma diferença na nossa vida. Mas não seria uma tolice deixar que os objetos criados ou as pessoas criadas sejam mais efetivos na nossa vida do que o Criador? Não seria tolice isso? Você contar e colocar expectativa em coisas e pessoas mais do que você coloca no seu Senhor? Não estou pedindo para você negar a realidade, não. Escute bem o que eu estou falando. Eu estou dizendo que nós estamos negando Deus quando nós não procuramos Deus primeiro. Quando nós não vamos para o Senhor primeiro. Quando nós procuramos um pastor primeiro. Quando nós procuramos um profissional primeiro. Nós estamos negando Deus. Nós estamos dizendo: Deus, ou você não se importa com essa parte da minha vida, ou eu acho que você não precisa entrar nisso aqui que eu mesmo resolvo. Tiago, nunca faria isso, mas se você faz, eu faço. E a gente precisa mudar alguma coisa aqui. Essas mulheres clamaram, e o clamor dela é uma coisa assim, inteligentíssima, porque elas poderiam falar: não, vamos continuar aqui prestando cuidado para o nosso irmão. Mas elas correram para falar com Jesus. Busca Jesus. Se alguém pode fazer alguma coisa por Lázaro, é Jesus. Versículo 4 continua: o propósito da esperança. Ao receber a notícia, Jesus recebe a notícia: Lázaro, aquele que você ama, está doente. Mas Jesus diz: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. Especificamente aqui, assim como no caso do cego da semana passada, a morte de Lázaro, ela servirá para uma grande demonstração da divindade do nosso Senhor Jesus, de que o nosso Jesus é Deus. Veja bem, você que está aqui, nós não estamos falando de um grande homem que viveu no mundo, que era um sábio, que era semelhante a Buda, Maomé, que era alguém que era o maior psicólogo do mundo, ou o maior médico que já pisou nessa terra. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de Deus. Esse é o Deus que você crê. Esse é o Deus que você canta. Jesus é Deus. E essa morte de Lázaro servirá para que Jesus publicamente demonstre o seu poder, o que vai acontecer na sequência do texto. Você já sabe disso. Jesus vai ressuscitar Lázaro. E isso deve demonstrar uma grande esperança para a nossa fé. Que Jesus, antes da sua morte e ressurreição, tem poder para ressuscitar os mortos. Não poderia fazer algo por nós? Não poderia se envolver nas nossas vidas agora e aqui? Isso não poderia ser um sopro de esperança para as coisas temporais do nosso tempo? Mas você fala: não, Tiago, é só na vida vindoura. E eu creio, muitas das coisas que Deus fará na vida vindoura, nós veremos toda a sua glória e o seu poder. Mas por que não crer nisso hoje? Que Deus pode fazer algo por você hoje? Hoje. Por que nós perdemos a fé no Deus que pode agir hoje? Talvez seja por isso aqui. Jesus amava Marta e a irmã dele e também Lázaro. Versículo 5 e o 6 agora. Quando soube que Lázaro estava doente,
ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Que tipo de amizade é essa de Jesus? Questionável, pelo menos a uma vista superficial. Se Jesus amava tanto Lázaro, por que não foi imediatamente? Então, por exemplo, você fica muito chateado quando alguém não te responde uma mensagem no WhatsApp, não é isso? Mas imagina Jesus, entendeu? Demorou 2 dias para encontrar seu amigo, né? Uma mensagem então poderia demorar mais, mas olha só, a nossa relação de amor, ela é muito imediatista. A gente fica assim, ó, a pessoa tem que fazer coisa rápida por nós, responder rápido, vir rápido. E olha só, Jesus, ele trata Lázaro e a situação de maneira muito calma, ele está esperando. A demora de Jesus não significa que Jesus deixou de amar Lázaro, deixou de amar Marta, deixou de amar Maria, não significa que Jesus, demorando para agir na sua vida, deixou de te amar, entendeu? Mas Jesus, Tiago, eu já clamei, eu já dobrei os meus joelhos, eu já disse, Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto disso, eu preciso da sua intervenção na minha casa, eu preciso que uma porta de emprego se abra. E aí talvez você não escute uma resposta ou não veja um caminho imediatamente. Isso significa que Jesus deixou de te amar? Mas a gente pensa isso, que Jesus deixou de nos amar porque as nossas orações não são respondidas. Veja bem, quem disse que as nossas orações precisam ser imediatamente respondidas? Que perdeu a moral aqui o Lázaro e as irmãs dele com Jesus? Não. Jesus vai ao encontro, ele vai fazer disso uma coisa maravilhosa e gloriosa. No entanto, não é agora. Jesus vai demorar mais um pouco. Ele, versículo 7, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Os discípulos não entenderam nada. A verdade é que Jesus está prestes a realizar algo extraordinário. Jesus tem toda a história nas suas mãos, tem tudo sob controle, mas os discípulos, eles também estão incertos sobre o seu futuro. Aqui nós podemos aprender uma outra lição com outros personagens. Os discípulos, eles estão desconfiados dos caminhos de Jesus. Se Marta e Maria estão pedindo ajuda, Jesus não vai agora, talvez elas poderiam pensar, o texto não diz, vai dizer depois, que elas ficaram assim, por que você não veio antes? Dúvida, a gente tem muito isso. Os discípulos também, nós vamos voltar para aquele lugar onde as pessoas estão nos perseguindo, vocês sabem dos milagres que estão acontecendo. Toda vez que Jesus vai fazendo um milagre, a ira, o ódio, tudo isso vai crescendo contra ele, vai se tornando perigoso essa jornada com Jesus. No entanto, Jesus está dizendo, nós vamos para lá. E os discípulos estão tentando dizer para Jesus, será que isso é uma coisa certa? Será que há sabedoria nisso? Será que é seguro? Mais uma vez, nós tentamos colocar os nossos planos, nossas vontades, nossa sabedoria acima da sabedoria de Deus. Acima da sabedoria de Deus. Será que isso é certo, Jesus? Será que é certo o Senhor me conduzir por esse caminho, um lugar onde eu vou ser perseguido, onde nós corremos risco de vida? Mais uma vez, a disputa pela vida. Se uns querem devolver a vida a Lázaro, ou devolver a saúde a Lázaro, outros querem preservar suas próprias vidas, mas o caminho de Jesus é esse caminho, onde nós vamos andar por lugares muitas vezes indesejados, lugares que podem representar algum risco à nossa saúde, à nossa vida, mas é justamente lá que Jesus irá passar, e Jesus está nos conduzindo por esses caminhos. Eu sei, parece enigmático, mas aplique isso à sua própria vida. Quantas vezes você pensou e falou, Deus, será que é certo eu vir por aqui? Será que ao tomar essa decisão, ou ir a esse lugar, ou a fazer certa coisa, será que isso não me colocaria em risco? Não traria certos problemas para mim? Eu não poderia ter uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz? Mas Jesus está dizendo, olha só, nós estamos caminhando de dia, vocês não estão caminhando à noite, vocês estão caminhando comigo, eu consigo enxergar as coisas, e comigo vocês podem ver as coisas exatamente como elas são. Perigoso seria se vocês fossem à noite, perigoso seria se vocês tomassem as decisões de vocês, vivessem a vida de vocês aos seus próprios entendimentos. Então pense você na sua vida, meu irmão.
Pense você, que tipo de gente você é. Se você é uma pessoa que depende de Jesus, se você é uma pessoa que coloca a sua segurança, a segurança do seu caminho, a segurança da sua vida em Jesus, ou você é esse tipo de gente autossuficiente, que não ora pedindo ajuda para Deus, ou discernimento para Deus, ou entendimento da vontade de Deus, e resolve as coisas você mesmo, os problemas, as adversidades, você mesmo, não, deixa comigo, eu mesmo não, você é esse tipo de gente, que deixa para pedir a ajuda de Deus quando as coisas já estão no final, já é uma tragédia, de você muitas vezes falar, não, esse caminho não é bom para mim, mesmo sabendo que Deus deseja te guiar por aquelas jornadas, você fala assim, não é legal, e você se permanece relutante ali, ou você é o tipo de gente que acredita em Jesus? Lázaro morreu, Jesus está dizendo para eles, Lázaro não está dormindo, Lázaro morreu, a situação é irreversível da vista humana. Vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo? Vou realizar um milagre, é como se Jesus estivesse dizendo isso. As coisas chegaram onde chegaram por permissão de Deus, é o que Jesus está dizendo. As coisas chegaram num lugar, num patamar, que não tem jeito, nem médico, nem remédio, nem cuidado, nada resolve agora a situação de Lázaro. Lázaro não está dormindo, ele não teve uma febre forte e desmaiou, o Lázaro morreu. Tiago, o que tem a ver isso com a minha vida? Quantas vezes Deus, Ele permite que a nossa vida ela tome um rumo, que a gente chega em situações em que não há mais o que você fazer. Esse é o ponto. E nesse momento você precisa depender de Deus. Porque talvez você não chegou nisso, hoje não é o seu dia, hoje você está bem. Mas um dia você vai enfrentar esse momento, onde você tentou todas as coisas. Ou talvez você já tenha passado por isso, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. De que um dia a gente se depara com uma situação da vida onde não há mais o que fazer. Ninguém resolve mais, nem o pastor, nem o irmão, nem conta bancária, nem o melhor hospital. A gente chega nesse lugar onde não há mais o que fazer. Quando você chega nesse lugar onde nada mais pode se fazer, para quem você olha? Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? Talvez essa história ela ilustre muito bem o que um cristão verdadeiro precisa. Ele precisa ter uma fé tão firme, tão fundamentada em Jesus, que se ele experimentar o máximo, o poço, a morte, ainda assim ele permanece confiante em Jesus, de que Jesus não lhe faltou com amor, não lhe faltou com amor, não lhe faltou com amor. Jesus, para Lázaro, vai ser uma coisa maravilhosa, porque a gente sabe que a sequência do texto mostra isso, Jesus chegando naquele lugar depois de 4 dias e dizendo para Lázaro, Lázaro vem para fora, e Lázaro respondendo a palavra de Jesus, como no vale de ossos secos, né? Que o profeta dizia aos ossos, e os ossos iam retomando a vida, mas agora é Jesus, a própria palavra, dizendo para Lázaro, e Lázaro retomando a vida. Que coisa extraordinária, que milagre maravilhoso. Mas olha só, os milagres, eles não são para a gente ficar assim, olhando assim de perto. Você tem que entender ele como placas que apontam para o caráter de Jesus, para o poder de Jesus, para as obras de Jesus. Todos os milagres, o cego que foi curado de uma cegueira de toda a sua vida, um paralítico que anda, um morto que ressuscita, tudo isso aponta não para esses milagres em si, mas aponta para algo além. Para quem? Para quem realiza eles, para Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Por acaso aquele que formou o homem do pó não poderia dar a ele a vida? Fazer um membro do corpo da pessoa crescer? Que isso? Deus é poderoso para fazer essas coisas. Não poderia fazer coisas menores na sua vida? Parece que é pecado falar uma coisa dessa hoje em dia dentro da igreja reformada, não é isso? De que Deus pode intervir nas nossas vidas de maneira milagrosa. É pecado falar de milagre numa igreja reformada, não. A gente deveria falar sobre isso. E eu tenho certeza que se a gente abrisse o microfone aqui para você compartilhar,
aquilo que Deus fez na sua vida, nós saberíamos que Deus está fazendo um milagre na vida das pessoas. É que a gente não conta, a gente perdeu essa capacidade de testemunhar. Mas Jesus ainda faz muitas coisas. Eu creio nisso, desculpe se eu te decepcionei. Eu creio nisso, eu ando nessa expectativa de que Deus pode não só dar para a gente um emprego, mas Ele pode trabalhar na nossa vida, no nosso caráter, no nosso corpo e nos dar vida. Pergunta aqui é a seguinte: e se Jesus não fizer isso por você? Porque a realidade da morte é essa. Diante da morte, a gente pensa, e as orações? E os clamores? Todo mundo juntou, todo mundo orou. Diante de uma doença que vai crescendo e vai tomando conta do corpo de uma pessoa. Para você, meu irmão, que me escuta aqui, você que tem problemas de saúde mental e você luta com isso há anos na sua vida. Talvez você pergunte assim: Deus, eu tenho orado. Tiago, eu desisti de orar, porque Deus não me responde mais. O que acontece com a gente quando as nossas orações não são ouvidas? O que acontece com a gente quando a gente experimenta a morte? Cristãos fiéis que vão ao leito de morte e morrem. Suas orações não são respondidas? Certamente, nem todas as nossas orações serão respondidas do jeito que nós queremos. Mas você acredita que quando você morrer, um dia você será ressuscitado por Jesus? Fisicamente? Não estou falando de virar fantasma, não. Estou falando assim, você acredita nisso? Porque isso deveria mudar tudo. Porque o Lázaro ressuscitando aqui é, de novo, uma placa, uma seta assim, apontando para o futuro, onde Jesus irá ressuscitar todos aqueles que morreram com fé nele. Muitos até falaram assim: Jesus, eu creio que o Senhor vai me curar, que o Senhor vai trazer isso, e realmente Jesus vai te curar. Talvez você tenha que experimentar a morte para isso. Mas naquele dia você ressuscitará pleno, seus ossos fortes, sua mente alinhada, serotonina, dopamina, todas essas coisas bonitinho, funcionando. Já parou para pensar nisso? O joelho cansado, as costas doloridas. Um dia isso acaba, fica tranquilo. Um dia nós teremos esse encontro e escutaremos como Lázaro a voz de Jesus: vem. A gente escutará a voz de Jesus e nós vamos então despertar, não do sono das nossas almas, como se a gente estivesse no estado de inconsciência, mas a gente com expectativa. Eu estou doido para o meu corpo 2.0, transformado, glorificado. Eu quero isso, eu quero a glória, eu quero viver e experimentar uma realidade onde o pecado não é mais um problema, porque hoje o pecado é um problema para você. Hoje você precisa cuidar de tudo na sua vida, seu corpo, sua alma, sua mente, tudo. Você precisa de ter um cuidado integral com você. Hoje, e tentando atrasar a morte. Mas vamos encarar a realidade depressiva dessa mensagem. Agora, todos nós enfrentaremos a morte. Já repeti isso para vocês tantas vezes, né? A vida é dura, curta e incerta. A vida é dura. A gente vai se deparar com coisas que a gente nunca imaginou. Talvez você tenha se preparado aí. Chuck Norris morreu, não é isso? Acho que a gente não tem chance não, né? Ele morreu. Então, a gente vai enfrentar. Talvez você se cuide. Você fala: não, eu estou com tudo, Thiago. Estou preparando para correr a maratona ali de 40 quilômetros e tal. Morreu, né? E aí? O que explica isso? É o inimigo das nossas almas, é o que fica insistindo em lutar, e às vezes parece que ele ganha todas. Eu tenho um contato com muitos irmãos aqui da igreja, nós fomos em, cada um, né, juntando, a gente foi em muitos velórios esses últimos meses. Que tristeza. Talvez seja por isso que Jesus chora, porque não só de perder o seu amigo, porque ele sabia o que estava para fazer, mas o choro de Jesus não seja assim: não, eu perdi a saudade que nós temos quando nós perdemos pessoas. Talvez o choro de Jesus seja de ver a consequência última do pecado das nossas vidas. O pecado, a consequência última do pecado nas nossas vidas é a morte. Não é simplesmente a nossa tristeza temporária, a consequência imediata: passei num radar de 60 a 80 km/h, ganhei uma multa. Essa consequência é a consequência lero-lero. A consequência verdadeira é que
nós enfrentaremos a morte. É a consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual, morte física. E Jesus, como Criador da vida, como aquele que dele originou todas as coisas, vendo a limitação de uma pessoa ou de um ser que não foi feito para morrer. É porque a morte, ela transmite uma mensagem para todos nós somos finitos, nós somos vulneráveis, nós somos mais fracos do que a gente imagina, viu, gente? A gente precisa de um Salvador, a gente precisa de alguém que coloque a nossa vida em ordem e coloque a nossa vida de volta nos trilhos. Nós podemos crer nessa manhã de que esse mesmo Jesus que chamou Lázaro para fora é aquele que nos diz: seus pecados estão perdoados. Isso é tão poderoso quanto dizer para um morto ressuscitar: seus pecados estão perdoados. Mesmo que você enfrente a morte física, você vive, você está garantido para a vida eterna. A vida de Deus está em você, mesmo que você experimente a morte. Quando um cristão vai à sepultura, nós nos entristecemos porque não veremos por enquanto mais essa pessoa, mas nós sabemos que aquela pessoa, ela completou a carreira, logo logo escutará mais uma vez: viva! E nós veremos essa pessoa inteira, viva, saudável, completa diante de Deus e diante dos nossos olhos. Qual é a sua esperança diante do sofrimento, diante da tristeza? Quando você enfrentar a morte, quando você enfrentar a sepultura, que tipo de gente você será nas suas últimas horas, nos seus últimos dias? Alguém que se treme de medo da morte, ou alguém que pode dizer, como Lutero dizia: eu estou preparado para esse encontro. Você me golpeará uma vez, mas o meu Salvador te golpeou definitivo. Você vai me dar um golpe, será duro, mas o meu Senhor te venceu, e eu tenho certeza que eu também vencerei você. Esse é o tipo de fé que sustenta as nossas vidas, porque diante de uma fé dessa, as outras coisas elas se tornam menores. Não é que elas desaparecem, não. A gente ainda vive os sofrimentos, sejam eles quais forem. E eu entendo que nós teremos que enfrentar grandes inimigos das nossas almas aqui. Tantas pessoas aqui vão ter que passar por momentos, desertos, vales e noites escuras. Meu irmão, eu oro para que você seja fortalecido nesses momentos com a esperança que vem do Cristo ressurreto. Aquele que ressuscitou também irá te ressuscitar. E o principal, não te abandona. Não te abandona, por mais que você enfrente a pior das dores, o pior dos sofrimentos, a perseguição, a doença, a fome, a miséria. Jesus estará presente. Mas e se eu for golpeado? E se eu morrer antes da hora? Qual é a hora de morrer? Se não é agora, quando? O apóstolo Paulo, ele tem um desejo imenso de morrer. Ele fala: eu preferia que eles me matassem, eu estar com Jesus, mas por causa de vocês, eu prefiro estar vivo. Alguém poderia pensar nessa manhã aqui, qual é o sentido da vida? Tiago, se é melhor estar com Jesus, por que a gente tem que viver? E aqui eu entro num tema sensível. Se você um dia já pensou, falou: minha vida não vale mais a pena, eu não sei por que eu vivo, Tiago, eu não estou vendo mais propósito, é só sofrimento, luta, eu queria ter uma vida, mas eu não tenho. Eu queria dizer para você o seguinte: se você vive, há um propósito de Deus na sua vida, há algo que Deus quer realizar, Deus deseja ser glorificado na sua vida. Você não precisa olhar para a sua vida como um fim em si mesmo, mas olha a sua vida como fazendo parte desse grande plano de Deus, que revela a sua glória por meio das nossas vidas, por meio de um cristão, que é sim um pecador falho, limitado em tantas coisas, mas um cristão que nesse mundo obedece, é fiel, adora e glorifica a um Deus que é o seu Salvador. Você pode ter uma vida que faça sentido nele.
Talvez você fale, meu sofrimento é maior e eu não estou aguentando mais isso. Mas eu quero dizer para você, viva. Jesus diz hoje para você, viva, venha para fora. O Lázaro poderia dizer, já acabou, não é melhor? Não é melhor, Jesus? Mas Jesus está dizendo para Lázaro, Lázaro, tem mais tempo para viver. Há mais mesa para compartilhar, vai ter mais tempo com as suas irmãs. Então, se você está vivo hoje, você precisa aproveitar isso como uma dádiva de Deus. E orar, porque isso é algo precioso. Almoçar com a sua família hoje, depois do culto, vai ser algo maravilhoso, extraordinário. Brincar com seu filho, passear, depois que a chuva vai embora, você fala, vou passear com o meu cachorro. Vai ser algo bom, vai ser algo de Deus. Existe uma maneira de fazer isso para a glória do seu Senhor. Você pode fazer isso na consciência de que, obrigado Jesus, os meus pecados estão perdoados, eu estou garantido para uma vida eterna. Enquanto isso, vivo essa vida como alguém que está vivo. Essa mensagem não é uma mensagem só que fala sobre o Lázaro morreu e ressuscitou, mas fala sobre Jesus, a nossa fonte de vida. Tenha esperança, meu irmão, na vida. Não na vida por si só, mas na vida chamada Jesus. Em de viver para Ele, em de padecer por Ele, de ter esperança naquele que pode nos salvar, naquele que declara, como eu já disse, seus pecados estão perdoados. Algo muito mais difícil do que nos ressuscitar foi feito. Deus perdoou os nossos pecados, nós estávamos condenados, nós estávamos num lugar de condenação. Nossas orações chegaram ao fim? Não, nossas orações não chegaram ao fim. Vale a pena continuar orando? Vale a pena continuar orando. Essa semana eu estava olhando pela janela da minha casa, vi um amigo, ele, na sua juventude, contraiu meningite, e ele ficou cego, e ele se converteu depois, e a gente, todo mundo jovem naquela época, a gente orava para que ele pudesse ter a sua vista restaurada. E a gente orava mesmo, com muita fé, falava, Deus, cura, declarava, cura, fazia tudo. Deus, cura essa pessoa e tal. Outro dia eu estava passando, vendo ele ali continua do mesmo jeito que continuava 10 anos atrás. Você fica assim, será que as nossas orações não são ouvidas? Quando você conversa com essa pessoa, é uma pessoa que não perdeu a sua fé, não colocou em xeque o amor de Deus por ela. Talvez ela até diga pra gente, olha, eu ainda não fui curado, tenho esperança, mas eu sei que um dia eu verei o meu Senhor. Eu já conversei com ele algumas vezes. Havia essa esperança. Tudo bem, eu não estou mais com raiva de Deus, eu não estou mais com por que Deus deixou isso acontecer comigo, ou eu podia ser uma outra pessoa. Eu entendi, é a vida que eu tenho, mas eu estou vivo. Ama o Senhor Jesus, ama ter uma comunidade onde Ele faz parte, ama os seus amigos, e eu sei que os seus amigos o amam profundamente. Talvez essa seja uma boa vida, talvez essa seja, Tiago, mas eu nunca me imaginei em ser cego a minha vida toda. Realmente, talvez seja muito ruim ser cego, mas talvez seja muito ruim ter tudo nessa vida, riquezas, bens, poder, ser saudável e não ter Cristo. Pense sobre isso, de como você pode ser fiel em meio às fragilidades de ser humano, entre as fragilidades de viver nesse corpo aí, ó, suscetível a todo tipo de coisa ruim. Imagine a alegria que é ter Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Pense sobre isso. Se você está passando por algo hoje, algo difícil, terrível, uma doença, qualquer coisa, que seja terrível na sua vida, eu queria dizer para você, continue orando, crendo. Você não precisa ser igual essas pessoas que falam assim, Tiago, eu já declarei, eu já fiz isso, eu já fiz campanha. Talvez o continuar crendo seja suportar bem o que você tem. Talvez Deus não te cure, é verdade. Talvez essa seja a realidade aqui da nossa pregação. Talvez você tenha que viver com diabetes até o fim da sua vida, ou uma outra coisa, ou tenha que ficar lutando ainda entre idas e vindas ao médico, ao psicólogo, ao psiquiatra, tem que fazer gabinete pastoral, porque talvez você precise realmente do pastor ali para te orientar numa coisa ou outra.
Talvez essa seja a vida, mas eu queria dizer que não significa que as coisas estão difíceis que precisam ser ruins. Você pode ser alguém que exala o bom perfume do Senhor, alguém que tem um sopro de esperança, alguém que sabe que um dia todos esses problemas temporais, limitados, eles irão passar. Jesus vai te encontrar e vai dizer para você uma vez: vem, ressuscita, vida eterna. Essas coisas estão preparadas para nós. Pense sobre isso. O Tiago falou aqui hoje, não pode ir no médico. Eu tenho que fazer essa recomendação, senão você vai... Não pode ir no médico, não pode fazer academia, né, Pablo? Não pode ir lá fortalecer os músculos, tem que fortalecer os músculos, da canela, né? Da panturrilha, quando tem Alzheimer. Você pode cuidar, você tem que cuidar do seu corpo. Ontem eu estava conversando com minha mãe, você tem que comer fruta, né? Minha mãe não queria comer fruta. A gente precisa cuidar de nós mesmos, mas lembre-se, você precisa cuidar da sua vida espiritual. Isso é a coisa mais importante que você pode dar para as pessoas à sua volta. Dá para elas Cristo. Dá para elas Cristo. Porque talvez elas enfrentem coisas muito ruins, mas se elas tiverem Cristo, elas estarão preparadas. Amém?